Sínodo da Amazônia afronta o magistério da Igreja em temas inegociáveis. O Sínodo pretende dar um rumo ao rompimento com a doutrina católica, ao apresentar a Igreja com uma face tribalista, uma espécie de teologia da libertação indigenista e ecológica, de inspiração marxista, ou seja, uma verdadeira desfiguração da face sacrossanta da Igreja Católica. Herético e apóstata. Com esses fortes adjetivos, o cardeal Walter Brandmiller caracterizou o documento de trabalho do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que reunirá em outubro próximo, em Roma, cerca de 250 prelados, para discutir questões relacionadas aos povos indígenas e ecologismo. E o cardeal Gerard Miller, além de caracterizar tal sínodo como herético, afirmou que ele é também uma estupidez, e está sendo preparado por cegos que caem no abismo. Mas, se alguém os critica, fica imediatamente marginalizado, qualificado como inimigo do Papa. Desde que veio a público, em 17 de junho, o documento base, ou Instrumentum Laboris, do Sínodo Amazônico, teve muitas reações críticas devido à anomalia de sua implantação, e suas propostas, comparadas a todos os sínodos que o precederam. Quem está acusando o documento de heresias e apostasia é um cardeal, o alemão Walter Brandmiller, de 90 anos, historiador da Igreja, presidente do Pontifício Comitê de Ciências Históricas, de 1998 a 2009, e coautor, em 2016, do famoso Dúbia, sobre a interpretação e aplicação de Amoris Laetitia, que o Papa Francisco sempre se recusou a responder. Por sua vez, Dom Franz Joseph Overbeck, bispo alemão de orientação progressista, declarou que após esse sínodo, nada ficará como era antes na Igreja Católica, pois o papel das mulheres, a moral sexual, o papel do sacerdócio, e toda a estrutura da hierarquia eclesiástica, serão reconsiderados. Por esses posicionamentos, pode-se imaginar o tamanho do passo que esse sínodo pretende dar rumo a um rompimento com a doutrina católica, ao apresentar a Igreja com uma face tribalista, uma espécie de teologia da libertação, indigenista e ecológica, de inspiração marxista, ou seja, uma verdadeira desfiguração da face sacrossanta da Igreja Católica. Misturando noções de cristianismo com o paganismo indígena, e preferências pela selva, pelo subdesenvolvimento, pela ecologia e pelos costumes tribais, por exemplo, acatando as diabólicas superstições dos silvícolas, o comunitarismo dos promotores dessa Assembleia de Bispos, colabora para a erosão dos fundamentos da fé católica. Além de menosprezarem a doutrina católica, evidenciam uma ruptura com o modelo tradicional de evangelização, como ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. Tais neomissionários não pregam a conversão dos silvícolas, nem desejam que eles progridam e sejam inseridos no mundo civilizado, mas querem mantê-los no paganismo, e estagnados em seu estado primitivo, privando-os da fé católica e dos meios sobrenaturais para a salvação. Esses neomissionários transformariam a região amazônica num lugar administrado por ONGs, nacionais e internacionais, mantendo os índios como animais de um zoológico humano. A expressão esclarecedora foi recentemente empregada pelo presidente Bolsonaro. Por que um sínodo nessa região? Para começar, precisamos nos perguntar por que um sínodo de bispos deveria tratar de temas que, como é o caso de 3/4 do Instrumentum Laboris, tem só marginalmente algo relacionado com os evangelhos e a Igreja. Obviamente, que a partir deste sínodo de bispos, realize-se uma intromissão agressiva em assuntos puramente mundanos do Estado e da sociedade do Brasil. Há que se perguntar o que a ecologia, a economia e a política têm a ver com o mandato e a missão da Igreja. E acima de tudo, que competência profissional e autoridade tem um sínodo eclesial de bispos para emitir declarações nesses campos.
Se o Sínodo dos Bispos realmente o fizesse, isso constituiria uma invasão e uma presunção clerical, que as autoridades estatais teriam todos os motivos para repelir. Sobre a abolição do celibato e a introdução de um sacerdócio feminino, é impossível esconder o fato de que esse sínodo é particularmente adequado para implementar dois dos projetos mais ambicionados e que nunca foram implementados até agora: a abolição do celibato e a introdução de um sacerdócio feminino, a começar por mulheres diáconas. João Paulo II já havia afirmado, com a mais alta autoridade magistral, que não está no poder da Igreja administrar o sacramento da ordem às mulheres. De fato, em 2000 anos, a Igreja nunca administrou o sacramento da ordem a uma mulher. O pedido que se coloca em oposição direta a este fato mostra que a palavra Igreja é agora usada exclusivamente como termo sociológico pelos autores do Instrumentum Laboris, implicitamente negando o caráter sacramental e hierárquico da Igreja. O Instrumentum Laboris acusa o Sínodo dos Bispos e, definitivamente, o próprio Papa, de uma violação grave do Depositum Fidei, que significa como consequência a autodestruição da Igreja, ou a transformação do Corpus Christi Mysticum em uma espécie de ONG secular, com um papel ecológico social psicológico. Depois dessas observações, naturalmente, abrem-se outras questões. Pode-se encontrar aqui, especialmente no que diz respeito à estrutura hierárquica sacramental da Igreja, uma ruptura decisiva com a tradição apostólica como constitutiva da Igreja, ou melhor, os autores têm noção do desenvolvimento da doutrina, que está sendo teologicamente substituída, a fim de justificar as rupturas acima mencionadas. O Instrumentum Laboris, para o Sínodo da Amazônia, constitui um ataque aos fundamentos da fé, de uma forma que até hoje não foi considerado possível e, portanto, deve ser rejeitado, com a máxima firmeza.